Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para vocês. E agora também estamos na max90fm.com, a sua rádio e TV feita para você. No vídeo passado nós estávamos falando, que eu então tinha ido para montar algumas camas e hoje eu iria então também estar fazendo mais esse serviço de montar as camas. Eu achava que hoje o dia ia ser mais fácil, mas meu marido, perfeccionista, ele quis então colocar as camas das mesmas cores, E tivemos então que tirar uma das camas de solteiro para passar para o outro quarto. Vai vendo o quanto essa caminha de solteiro me fez suar. Mas ela me ensinou também que existe jeitinhos que se torna fácil quando a gente entende como faz. Como a gente não sabe, a gente fica ali pelejando. Aí eu olhei para meu marido e falei, deve ter uma maneira mais fácil de colocar esses parafusos nessas, Fiquei ali falando com ele, ele falou, não, tem que ter, porque nós sempre encontramos dificuldade. Aí eu falei, vamos então virar a cama e eu posso então enxergar melhor ali como colocar o parafuso com a porquinha. E não é que deu certo, aí nós rimos muito, porque depois de 20 minutos de novo, de muita suadeira, eu estava querendo quebrar a cama. E meu marido se manteve calmo, então foi ao contrário, eu que sempre prego a paz, eu estava já perdendo a paciência. Mas aí eu me lembrei, quem é eu para pregar tantas mensagens e quem é eu então para perder a paciência? E eu então respirei fundo e falei, tem que haver um outro jeito. E então foi feito de um outro jeito e deu certo. Porque a vida é assim. Ela te coloca em situações que você acha que é tão difícil. E às vezes a coisa é assim, tão simples. Mas a gente faz um cavalo de Troia, faz um balanço, quebra tudo. Foi até engraçado o quanto era tão fácil. É igual o motor da piscina aqui. Uma outra oportunidade, nós estávamos ali pelejando para colocar esse motor. Aí recorremos à internet para então entender que era tão simples. E já fazia um tempão que o Claudio Honor e o César estavam ali pelejando e não conseguia colocar ele. Porque ele tem uma manobra assim, coloca assim, não é nada fácil. Tira o motor de dentro da caixa para você ver. E na hora de colocar é uma luta. Mas tem uma luta porque a gente não conhece o procedimento correto, porque a gente não entende que foi feito de um jeito para ser colocado daquele jeito e a gente tenta tirar com força do jeito que não é o lado certo e a gente fica ali sofrendo. E foi tão fácil quando então a gente entendeu como era feito esse processo. É assim. Tudo na vida se torna difícil porque a gente não tem sabedoria para fazer tal. Porque a gente não entende do assunto. Aí se torna difícil. Assim mesmo é a nossa vida. Quando a gente não entende o que está acontecendo conosco, tudo se torna difícil. Tudo se torna aborrecedor. Mas a partir do momento que você descobre como, quando e por qual motivo certas coisas te aconteceram e você resolve. E aí as coisas se tornam leves. As coisas então se tornam tão simples. É a mesma coisa de passar muitos anos e você então lembrar daquele fator e falar, nossa, mas por que será que eu dei tanta importância numa coisa tão sem importância hoje, depois do tempo ter passado? Claro, tem coisas que a gente fica ali martelando, que podia ter feito diferente ou podia ter agido diferente. Essas coisas realmente deixam a gente muito aborrecido, porque de fato, na nossa inocência,
a gente comete muitos erros. Na nossa falta de maturidade, a gente comete muitos erros. Hoje, mais maduros, nós então entendemos o quanto fomos infantis em certa circunstância, porque nós não faríamos mais o que fizemos. É por isso que a gente tem que entender que mesmo nós estando adulto ainda cometemos erros, que passado mais uns 10 anos nós vamos falar, nossa, puxa vida, mas por que eu agi daquela forma? Quanta imaturidade, quanta falta de conhecimento. É essa a realidade. Nós erramos porque nós não aprofundamos. A questão de você buscar cada dia mais, aprender cada dia mais, você buscando, trazendo isso para a sua vida, o quanto facilita as coisas para você. Então, quando você tem dúvidas sobre qualquer assunto, não fique questionando se é certo ou que é errado. Vá você atrás da sua verdade. Vai você saber a verdade sobre as coisas. Porque você ficar questionando é muito mais fácil, né? Do que sair do seu comodismo e ir então descobrir a fonte, a verdade das coisas. Então descubra as verdades. Busque sabedoria, busque conhecimento, aprimore o seu jeito de viver para facilitar as coisas para você. É como eu sempre falo, né? Se a gente aprender as coisas, a gente não passa apertado. É por isso que eu sempre falo, se os filhos aprenderem desde pequeno, assim como uma regra, né? Eles aprenderem as meninas não querendo dizer que um vai ter que fazer isso ou aquilo, não. Os dois, tem um casal de filhos, os dois vai para a cozinha, vai aprender a cozinhar, vai aprender a economizar, vai aprender a reutilizar os alimentos sem jogar fora, vai aprender a dar valor em cada grão de feijão, porque também vai para a roça, vai aprender o manejo. Vai entender as coisas para então dar valor naquilo que vai para a mesa. E eles então puderem então aprender a mexer em coisas que possam favorecer eles no futuro. Eles já grandinho então aprender coisas que possam facilitar. Vamos pintar a casa? Como fazer isso? Pegam todos, vamos todos aprender como é que faz. Certos concertos, se ensinar aos filhos, eles não passam apurado depois quando se vê em situações difíceis. Não é tirar o emprego do outro, é favorecer que você então possa estar ganhando mais, então possa estar pagando alguém para fazer, mas você entende como faz as coisas. O pessoal está trabalhando aqui, né, fazendo a obra, e eu estou sempre ali palpitando, falando assim, faz assim. Eu falo, nossa, mas a senhora entende de obra, né? Eu falei, sim, nasci, cresci nesse meio, então eu entendo do assunto. Mas eu não faço, eu pago alguém para fazer, porque eu tenho outras coisas para fazer. Não é tirar o serviço do outro, mas entender sim do assunto. A gente tem que entender. Quando a gente sai com o carro, né? Quando ele tá com alguns defeitinhos, eu falo, ó, acho que é isso e isso. Aí vai lá no mecânico e é um dos dois. Não sou mecânica, mas o bom é a gente entender das coisas, porque aí a gente passa para o profissional da área um pouco do que a gente já sabe, do que a gente entende, e o outro então entende que não pode então passar a perna na gente, porque a gente já entende do assunto. Conseguiram entender? Porque o mundo está assim. Se você não entende das coisas, fica fácil para o outro tirar vantagem sobre você. Mas isso não acontece quando você entende do assunto e sabe quanto custa tal coisa, ter uma base sobre as coisas. Tanto que quando o rapaz foi fazer os orçamentos aqui, eu já falei para meu marido, para fazer isso é tanto,
Isso é tanto, isso é tanto, isso é tanto. Foi em cima do pedido. Nada de muito e nada de muito menos, dentro de um controle, nem para mim nem para ele. Porque a gente entende do assunto. Então a gente entende quando o outro quer tirar vantagem sobre as coisas. Não é? E se você é um bom profissional, você realmente pode mesmo cobrar um pouco a mais, porque nós entendemos que a sua habilidade compete com o que você está pedindo. Também tem essa questão. Você também entende isso. Vou pagar mais porque eu entendo que o trabalho dele é mais bem feito que esse ou aquele. Assim que funcionam as coisas. Você entende. Então você não questiona, você entende. Você questiona porque você entende, mas você não questiona porque você não entende e você acha que está pagando muito. Porque você também entende o suor do trabalho, o período que gasta para fazer tal coisa. Valorizando em si o trabalho do outro, porque você suou a camisa um dia e sabe o quanto trabalhoso é e quanto tempo gasta para executar tal trabalho. E quanto você então cobraria por tal serviço. Sendo assim, você valoriza o outro porque você entende o suor desse serviço. Eu faço faxina quando dá. Eu sei quando a faxina é bem feita, quando não é bem feita, porque eu sei fazer a faxina, eu sei como se faz o serviço. E eu entendo quando elas falam assim, tal serviço hoje é tanto, porque tá assim assado. Eu entendo, porque se eu fosse fazer, com certeza eu gastaria bem mais tempo. Então essa questão faz sentido sim, de você entender, de você aprender a fazer as coisas. E eu falei até em alguns vídeos passados que o meu marido então queria que realmente eu soubesse de tudo. Claro que a gente não consegue. Tem coisas que eu não sei fazer, que eu sofro para aprender, tipo trocar um chuveiro. Eu não sei trocar um chuveiro. E olha que todas as vezes tem que pagar alguém para trocar o chuveiro, porque eu não sei trocar. Eu nunca tentei trocar. É um erro meu. Tem coisas que a gente tem que aprender para nos favorecer. Mas eu sei o tempo que gasta para terminar de trocar, para isso e para aquilo. Eu posso não saber fazer, mas eu entendo do trabalho. Também ajuda. Mas o importante é que você entende que aprendizado tem que ser constante. Nunca deixar para depois. O período que você tem livre, busque aprender alguma coisa nova. Por exemplo, compota de doce. Eu sempre tive vontade de fazer. Claro que agora não posso comer doce, né? Então por que eu vou fazer compotas? Então, esse sentido. Hoje mesmo de manhã, sabe o que eu estava vendo? Um vídeo de uma pessoa ensinando a aumentar, a pegar um sabonete. Ela estava explicando. Um sabonete, você rala ele, coloca no sol, aí depois você bate no liquidificador com um copo de açúcar. É, mais ou menos assim que eu entendi. Aí depois você leva ao banho-maria, depois que ele tiver diluído ali, acrescenta álcool, uma coisa assim, e mexe. Achei um pouco perigoso o negócio do álcool, mas enfim, eu só sei que ela transformou uma pedra de sabonete em vários sabonetes. Ah, tem que colocar, também tem que colocar o shampoo, né, dentro ali. Na hora que está diluindo ali o sabonete com o açúcar na panela, coloca um pouquinho de shampoo, aí mexe e depois parece que tira e vai colocando aos poucos o álcool para aumentar ali a quantidade. Mais ou menos assim. Eu só sei de uma coisa, eu me interessei, porque eu achei, além de você aumentar a quantidade de sabonetes, né,
que você pode então estar fazendo o seu próprio sabonete, ela estava falando das pessoas que vendem esse sabonete. Em alguma circunstância da sua vida, você pode vir a precisar dessas coisas que você já aprendeu. Não faz hoje, mas amanhã pode aprender, pode precisar. Eu aprendi a fazer tricô, crochê, tricô, pintura, costura, aí por aí vai. E quando surgiu uma situação que tinha que fazer uma roupa de tricô, eu falei, eu já sei fazer tricô, mas faz mais de 10 anos que eu não faço. Pois eu não peguei e comecei a tricotar do nada. A gente não esquece aquilo que aprende, aquilo fica na memória. É isso que é gostoso, é que você aproveita um momento do seu tempo livre para aprender algo, para que no futuro você venha precisar. E se não vier, você aprendeu algo a mais. Então aproveite, hoje mesmo, procure ver alguma coisa interessante e aprenda, faça, produza alguma coisa. E depois vocês vão ver o resultado, porque se alguém falar do assunto, vocês já vão saber. Eu fiz, eu sei como que faz e é gostoso. Faz parte da nossa natureza ser mais, aprender mais todos os dias. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, porque eu tenho mais uma leva de camas para montar. E olha que eu estou aprendendo, hein?